Fala galera, muito que boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Em Cena e hoje vamos bater um papo aqui com o elenco do espetáculo do musical Prazer Zezé, um musical incrível que está em cartaz aqui no teatro do Sesc 14 Bis, então não percam. E olha só, se você não segue ainda a gente no Instagram, segue a gente lá porque tem muita coisa legal lá também. @podcast em cena. E também, se você não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva e não perca, porque toda quinta-feira às 20 horas tem episódio inédito feito com muito carinho e amor pra você. Logo logo, a partir de maio, teremos aí muita novidade. Vamos voltar aí com alguns episódios no estúdio. Então, vem com a gente que é sucesso. Agora, vamos lá conferir esse musical incrível, Prazer Zezé. Fala galera, já estamos aqui. Vamos bater um papo com a Anastácia e com a Luciana do espetáculo Zezé. Meninas, prazer falar contigo. Muito prazer, prazer meu. Prazer todo meu estar aqui contigo, Marcos. É um prazer falar de Zezé Mota, falar dos nossos personagens, né? Essa entrega tão bonita que a gente tem feito no teatro. Bom, quero começar aqui perguntando para vocês, conta um pouquinho pra gente da personagem de vocês nesse musical. Eu, Anastácia Lia, tenho o privilégio e honra, né, de estar fazendo um recorte étnico, religioso, tão bonito e importante. Eu faço uma griot na abertura do espetáculo, a gente vem cantando para Xangô, fazendo a abertura dos caminhos, né, de Zezé Mota, com teste de ancestralidade, trazendo essa identidade, né, da África, vem da Nigéria, do povo Noque. É uma imersão muito bonita. E também faço Lélia Gonzalez, que vem trazendo esse recorte de letramento racial para Zezé Mota. Lélia Gonzalez é uma pessoa muito importante, uma personalidade muito importante no feminismo negro no Brasil e no mundo. E é muito importante a gente estar contando a nossa identidade, falar do nosso povo preto. Está bem bonito. Anastácia, conta um pouquinho para mim. Como é que foi o processo, né, de estudo para você colocar essa personagem nos palcos? Eu te confesso que essa imersão para mim, enquanto mulher preta, foi meio que, eu não digo que difícil, mas um processo de encontrar essa personagem no sentido desse letramento, de trazer essa docilidade. Porque a gente está falando de abertura de cicatrizes, de vivências que a gente traz no nosso recorte étnico, e chegar nesse lugar foi um processo muito importante, né? A gente também teve um processo criativo com a nossa diretora, o nosso autor, de uma imersão que nos trouxe muito empoderamento e tem sido muito bonito fazer, delicioso de fazer, porque a gente está falando do nosso povo preto, contando com uma plateia, fazendo esse letramento no teatro, nos palcos do Brasil. Bom, e você, Luciana, conta um pouquinho pra gente da sua personagem para esse espetáculo. Como é que foi o processo de estudo dessa sua personagem? Bom, eu sou a Luciana Carnielli. Nesse espetáculo nós temos a oportunidade de vivermos várias máscaras, vários personagens, mas a personagem mais marcante que eu faço e com muita honra e alegria é a Marília Pêra. Marília Pêra, que é conhecida por ser uma das maiores atrizes do teatro, do cinema, da TV brasileiras, que já está longe há uma década, já se foi há uma década, e esse espetáculo ele traz a presença da Marília dentro da vida da Zezé Mota. E Marília e Zezé foram grandes amigas durante um longo espaço de tempo da vida das duas, e Marília foi uma grande incentivadora da carreira da Zezé. E isso para mim foi uma surpresa durante o estudo do personagem, saber dessa importância da Marília na carreira da Zezé. Ela foi grande incentivadora, não deixou que a Zezé desistisse do caminho de atriz nos momentos de dificuldade, abriu várias portas para ela. E é uma alegria, um prazer imenso, uma honra trazer a presença da Marília Pêra para os palcos de uma determinada forma novamente. Durante todo o processo, né, do musical, dos ensaios, teve alguma cena que mais te marcou, né, que te tocou assim profundamente? Eu acho que todo o meu estudo para criar a Marília Pêra foi marcante, muito prazeroso, inclusive, porque a Marília é uma atriz tão maravilhosa que é um deleite você ficar assistindo a Marília, vendo e revendo, para você selecionar o material, para você se aproximar dos gestos dela, da forma vocal da Marília, para que você possa trazer um pouco da presença dela. Então, foi extremamente marcante, e não só durante o meu processo de aproximação da presença da Marília Pêra, eu não fiz só isso, eu aprendi como atriz, porque assistir a Marília Pêra você aprende, né? Sim. Então foi uma via de mão dupla, assim. E eu fico muito contente
porque com esse convite que a Débora de Bois, nossa diretora, querida diretora, fez para mim, porque eu sabia que poderia ser uma coisa muito legal fazer esse personagem, mas eu não imaginava que as pessoas, que o público trouxesse tanto carinho, porque as pessoas sentem saudades da Marília Pêra. E quando elas veem esta personagem que eu coloco em cena, que lembra a Marília, a presença da atriz Luciana Carniello está trazendo um pouco da memória da Marília. E o público fica muito feliz, muito emocionado, muito tocado, agradece. E eu fico imaginando o quanto essa mulher não era amada pelo público, né? Porque se você faz a Marília como personagem, você recebe esse carinho, imagina o que essa mulher não devia receber, o quanto ela não trouxe artisticamente para as pessoas. Então, para mim é uma alegria, está sendo uma delícia. E para você, Anastácia, como é que foi, né, durante o processo? Tem alguma cena, né, que te tocou assim profundamente? A cena que eu faço com a Zezé Mota, né? Logo que ela retorna nessa busca identitária de reafirmação, de empoderamento, a gente tem essa troca muito sincera que Zezé recorre a Lélia Gonzalez para justamente se entender mais sobre a sua história, o que ela pode contribuir para o Brasil na ascendência que ela tem como artista, a visibilidade, como é que ela pode estar contribuindo para o movimento negro, para as pessoas influenciar, né, de que forma ela pode estar fazendo isso. E Lélia Gonzalez, né, chega nesse lugar muito pontual, com esse discurso muito urgente, muito presente, e é o letramento que se dá na plateia, né? Ela fez o letramento de Zezé, e Zezé expandiu isso para o mundo até hoje, né? Que a gente tem a possibilidade de estar no teatro hoje em dia. Sou maranhense, né? E o teatro, para mim, é uma possibilidade da gente estar reafirmando a nossa cultura, reafirmando os nossos valores, nossos recortes étnicos. É muito importante, é muito bonito, é valioso demais estar aqui. Olha eu, todo íntimo aqui, né? Ô Lu, o que você espera que o público leve após assistir, né, o musical, o espetáculo? Eu acho que a gente tem sentido isso no comentário das pessoas. As pessoas ficam muito tocadas pela história da Zezé, que foi uma mulher pioneira em vários sentidos, uma mulher extremamente importante para a cultura, para a arte brasileira, para a sociedade brasileira, uma mulher que não teve medo, uma mulher que abriu caminhos, né, de várias formas, como pensamento, como atitude, como postura corporal, como postura como mulher. E isso está presente no espetáculo, e isso a gente tem sentido como resposta do público, sabe? A plateia é muito diversa, mas é unânime em se emocionar com a história de Zezé Mota. Anastácia, como é que você vê que a peça dialoga, né, com o público de hoje, no nosso mundo atual? A gente tem uma troca muito sincera. Logo que a gente encerra o espetáculo, a gente tem essa troca com as pessoas que acabaram de assistir, vem esse frescor que é o termômetro do que a gente apresenta no palco. É um abraçar no sentido de acolhimento e de entender, nossa, a gente tem, é possível, né? A gente tem essa representatividade no palco, nós estamos aqui nessa troca e realmente é isso, a afirmação. A gente entende o nosso lugar no mundo, o nosso papel, nossa contribuição enquanto movimento negro, enquanto pessoas que estamos aqui moldando e sustentando, né, a cultura do Brasil, e a intelectualidade de Lélia Gonzalez, essa mulher que incentivou e pioneira no feminismo negro no Brasil. A gente vai, né, a gente se encontra, a gente tem essa troca muito sincera, né? A Lélia Gonzalez é uma personagem muito importante, me sinto muito feliz em fazer, e também os povos, né, africanos, os povos de matrizes africanas que vêm assistir o espetáculo, sempre reverenciam todo o axé, celebrando, né? A gente canta para Oxum, a gente canta para Xangô, e são pontos realmente que nos inebriam, né? Traz essa nossa ancestralidade, traz o nosso axé. É muito espiritual, muito forte. É uma troca muito bonita. Bom, meninas, né, sei que vocês têm que se preparar para apresentar, não quero tomar muito tempo de vocês. A última perguntinha, só para a gente fechar aqui com vocês, tá bom? Hoje, a gente está vivendo assim, uma era histórica no musical brasileiro, né, contando as nossas histórias, né? Como é que vocês veem isso? Eu acho muito interessante, porque além da gente revisitar essas pessoas que são tão importantes para a nossa história, porque o Brasil não tem memória, né? É muito comum falar, daqui a pouco não lembra mais de determinada pessoa, é muito fácil isso acontecer aqui, né? Então eu acho que isso é importante para a gente levar para novas gerações que não puderam conviver, né, com essas personalidades artísticas, históricas, que são tão importantes para a nossa caminhada, construir nossa história, e também para aqueles que viveram a história dessas pessoas, poderem revisitar, poderem estar perto e com certo distanciamento até poder olhar melhor a importância que essas pessoas tiveram e têm na nossa cultura, na nossa história. E para você, Anastácia?
É pertencimento, né? A gente trazer o palco, é o que a gente fala no teatro, né? No espetáculo, durante o espetáculo, que é dar visibilidade. Dar visibilidade a essas personalidades que estruturaram, né, para a gente estar aqui. Lélia Gonzalez, toda a nossa ancestralidade preta, Abdias do Nascimento, né, que a gente também tem um texto muito bonito que fala sobre ele, do teatro experimental, que é o basilar de tudo, né? É muito importante a gente trazer essas referências que nos mostram o caminho a seguir. A gente fala em Yorubá, Bamidele. É esperançar que o teatro brasileiro, que o tablado brasileiro esteja cada vez mais repleto do povo preto, contando as nossas narrativas, né, as nossas vivências, os nossos pertencimentos. É isso aí. Bom, meninas, obrigado pelo bate-papo, por terem tirado um tempinho para vir falar com a gente. Boa apresentação, bom espetáculo para vocês. Obrigada. Muito obrigada. Venham assistir. Galera, agora estou aqui com ela, Débora. Prazer falar contigo de novo. Prazer é todo meu. É sempre bom, né? Débora, conta um pouquinho para mim de como está sendo, né, a direção desse espetáculo, desse musical, Zezé. Olha, o processo da direção, ele começa muito tempo antes, né? Então começou há, sei lá, 3 anos que o Tony Brandão, que é o autor, ele me convidou para dirigir. A ideia é dele. Aí ele começou a fazer uma pesquisa, aí ele vai me mandando material, eu vou mandando para ele. Quando nós conseguimos captar pelo Bradesco, foi a primeira parte, foi a captação pela Lei Rouanet de 1/3 do que a gente precisava. Aí depois entrou o Sesc para complementar isso, porque senão seria impossível fazer essa homenagem para Zezé Mota. Então todo esse processo demorou 3 anos. O ensaio mesmo são 2 meses. Então 2 meses em que a gente abriu os testes, selecionou esse elenco maravilhoso que nós temos, inclusive a Larissa Noel, que é quem vive a Zezé Mota. E nesses 2 meses, todo o processo foi pegar esses 3 anos de pesquisa do Tony e transformar em 2 horas de espetáculo, porque dava umas 6 horas. Então, eu fiz umas escolhas de passagens do começo da vida dela, né? E eu tratei como a questão do racismo, da intolerância, como o principal dela, porque é mesmo, né? Ainda hoje, como ela abriu o caminho para todo mundo. Então, o nosso vilão nessa história começa apresentando essa questão que é o racismo que a gente vive até hoje, né? Infelizmente mudamos muito pouco. Estamos no caminho ainda, né? Ô, Débora, conta um pouquinho pra gente aqui. Como que nasceu, né, o espetáculo musical? Ele nasceu a partir do momento em que, passando todo esse tempo de pesquisa, no momento em que eu tenho esse elenco todo fechado. E aí eu olho para eles e vejo para onde eu começo a ir. E aí eu vou fazendo esse recorte no texto. Né? Fui vendo, por exemplo, coisas que a gente não tem noção quando você está trabalhando a dramaturgia. Como a Zezé teve uma influência muito dos brancos, porque eram as pessoas que ocupavam o lugar, né, de destaque na época. Graças a Deus isso está mudando, mas na época era isso. E aí eu com as minhas 2 assistentes de direção, tanto a Priscila como a Tainara, que são coreógrafas também, a gente começou a ver que assim, a gente estava dando um protagonismo branco. E nós falamos, quer saber, vamos cortar, vamos deixar só na... E começamos a colocar mais essa influência. Tem o Cacá de Eggs, mas ele é só homenageado. Tem a Marília Pera, porque ela foi realmente uma figura de transformação. Marieta Severo, ainda hoje. Então, esse processo foi a partir do momento em que eu olho para esse elenco e falo, dá para ter o Luiz Melodia, dá para ter o Antônio Pitanga, dá para ter a Griot, dá para ter o Búzios, coisas que estavam no texto. E aí eu fui fazendo essa costura e fui abrindo numa coisa que eu estudo há algum tempo, que chama coralidades, que vem lá do teatro grego. E nas coralidades eu pego o discurso de uma pessoa só, como no Búzios. É uma mãe de santo, eu abro a mãe de santo para todas as atrizes mulheres. Quando eles vão para Nova York, o Boal, que era um diretor da época, ele tem um discurso. Eu pego o discurso do Boal e abro para as coralidades. Então, não fica uma ou outra pessoa falando, são todos. Eu tiro o discurso de um e abro para todos. Isso eu fui fazendo de uma forma geral. Por quê? Eu acho que também é o que a Zezé Mota fez com a vida dela. Ela pegou o discurso dela e foi
plantando, foi seminando, foi jogando, foi querendo trazer mais gente para a luz, para serem vistas, né? Ô Débora, quando você, né, recebeu aí o convite para fazer a direção e tal, como é que foi para você? Primeiro eu fiquei com medo. Demorei um pouco assim para. Primeiro eu respondi sim, depois eu fui pensar, porque eu falei assim, nossa, eu sou branca e talvez eu não seja aceita, né? Talvez a gente não consiga nem montar essa homenagem por isso, né? E aí eu falei, bom, e aí avisei, falei, olha, se isso for um problema, eu saio. Eu acho mais importante que essa homenagem aconteça. Aí o autor teve uma ideia, porque ele também é branco, e ele é apaixonado pela Zezé, assim, da adolescência, como muitos, né? E ela falou, vamos até a casa dela. Aí nós pegamos o carro e fomos para o Rio de Janeiro. Entramos na casa dela, fomos fazer uma visita e falar assim, olha, eu sou o Tony Brandão, eu sou a Débora de Bois, a gente veio te conhecer, a gente quer falar sobre a sua vida. E aí a receptividade dela foi falado, inclusive, assim, essa questão de sermos brancos, ela falou, nenhum problema, de alguma forma ela disse, a história dela foi feita de todas as cores, né? E aí ela falou, e eu fico muito agradecida e honrada de quererem fazer essa homenagem. Então foi assim, no começo eu tive um medo e acho que ir na casa dela foi receber esse alvará de vai lá, pode fazer, né? De todo esse processo, né, do musical, tem alguma coisa assim da história dela assim que te tocou assim, que você falou, meu, caramba, que mulher? Eu acho que tudo, viu? Porque uma coisa é você ler, outra coisa é quando eu estou lendo e estou pensando como que eu vou colocar aquilo no palco. Aí, assim, até em alguns momentos eu tive uma questão com o elenco, porque são coisas tão agressivas que às vezes vinham nesse começo da carreira dela, que a gente queria não colocar no palco. Teve até uma conversa que a gente teve que falar, olha, a Luciana Carnielli, por exemplo, que é a primeira que faz uma cliente, uma cena real de racismo, quando a Zezé fica toda feliz que ela passou, e ela fala assim, olha, para fazer papel de empregada você não precisa estudar. Aí essa foi a primeira, depois veio outra, aí a Luciana falou assim, eu já dei a minha contribuição, eu não preciso continuar ocupando esse lugar. E aí a gente vê como é difícil, né? Como é difícil você lidar com isso. E você fala, como é possível, né, que as pessoas ainda sejam tão atrasadas, né, tão infelizes, né, nesse pensamento, né? E eu acho que o espetáculo tem essa função também, não só de mostrar para a Zezé a força que ela teve e que ela tem, mas como a gente precisa ainda educar as pessoas, né? É uma peça que ajuda a educar um pouco, porque a Zezé fez diferença, muita. Débora, obrigado aí pelo bate-papo, não quero tomar muito seu tempo. Só para a gente finalizar aqui com você, o que você leva, né, desse espetáculo para a sua vida pessoal? Eu acho que eu achava que eu já estava bem letrada nesse assunto. E quando você começa a conviver, a entender, a perceber, você começa a entender a distância que a gente ainda tem nessa questão do racismo, que é estrutural, e então me transformou. Por exemplo, ontem é impossível eu sair, entrar hoje em dia num lugar e não olhar quantos pretos também estão, né? Sem estar servindo, sem estar... Cadê? Onde estão? Que é uma das perguntas que ela faz. Essa pergunta é uma pergunta que a gente tem que continuar fazendo, né? E é muito forte ainda essa situação, né? Muito. E acho que a peça toca por isso, porque ela joga essa pergunta. Ela mostra até, inclusive, como a gente já está bem melhor, né? Já está bem melhor, mas a gente vê aí no futebol, a gente vê, né, os outros países, ainda falta bastante. Falta. Tá bom, Débora, obrigado. Prazer falar contigo novamente. Bom espetáculo. Obrigada, espero que vocês assistam. Bom, agora estamos aqui com ele, o Hipólito. Prazer falar contigo. Prazer, tudo bem? Bom, conta um pouquinho pra gente aí dessa sua experiência no espetáculo Zezé. Como é que tá sendo pra você? Tá sendo incrível. É sempre bom, sempre que eu falo alguma coisa sobre o espetáculo, a gente fala muito sobre honra, né? Sobre raiz, assim, sobre poder falar da Zezé, enfim, que é essa artista
incrível que deu passagem para muitos de nós, assim. Então é muito gratificante. Bom, Hipólito, agora conta um pouquinho pra gente do seu personagem, né, no espetáculo, como é que ele é? Tá, eu faço alguns, na verdade, né? Primeiro eu começo fazendo Xangô, o Orixá Xangô. Depois eu faço o Antônio Pitanga e Luiz Melodia, que, enfim, são figuras muito potentes, de um modo geral, assim, né? Como presença, como artistas, enfim, como figuras mesmo, assim, que a gente, como pessoa preta, como artista preto, são muito importantes. Então, acho que fazer esses personagens acho que traz um legado muito forte, assim, né? Enfim, o Pitanga é um grande ator, um grande artista, né? Que, enfim, assim como a Zezé abriu caminhos para a gente, assim, também, e poder interpretá-lo, né? Na fase que ele estava ele ainda é muito próximo da Zezé, mas que estava muito mais próximo da Zezé, enfim, fez essa trajetória junto com ela, né? Então, é muito gostoso, tem muita responsabilidade também, mas é gratificante, assim, fico muito honrado. E o Luiz Melodia também, né? Que, enfim, é um grande artista, eu sempre curti, sempre admirei, assim. Então, eu acho que, de um modo geral, é de muita responsabilidade poder interpretar essas figuras. E pra você, como é que foi, né, esse processo de construção desses personagens? Porque são mais de um personagem, né? Eu acho que a gente vai construindo com um processo também, né? A gente vai também, eu pelo menos sou muito assim, né? Vou trazendo as referências da própria diretora, enfim, do elenco, né? De modo geral, assim, também a gente vai criando, até porque eu nunca fui muito bom com imitação, mas eu gosto muito de pensar que eu gosto de representá-los, né? De homenageá-los, enfim, colocando a minha voz, o meu corpo, para poder contar aquela história daquele momento. Então, acho que a construção vai muito em cima do texto, em cima de referências também que a gente já tem, né? Aí vai juntando a nossa criatividade com a minha bagagem artística, mais o próprio artista, né, que virou personagem, e aí sai. Teve algum detalhezinho, assim, do Hipólito que você conseguiu, né, colocar, assim, em algum personagem? Eu acho que de modo geral já tem, né? Assim, é muito difícil escapar muito, né? Porque senão acho que descaracteriza demais. Porque tem todo o lance, né? O figurino, o próprio roteiro. Mas eu acho que eu não penso muito em escapar disso, não. Assim, porque eu acho que eu já tenho Hipólito demais nisso. Então acho que eu nem me atrevo. Bom, Hipólito, a gente está vivendo aí um momento, né, histórico aí no musical brasileiro. Para você, né, como é que é para você esse momento? Eu tenho acompanhado aí, eu sei que você já participou de vários outros musicais. Como é que é para você esse momento que a gente está vivendo hoje, contando a história dos nossos no musical brasileiro? Eu acho que de um modo geral é incrível, pra gente é maravilhoso, não tem outra palavra. Eu acho que também em contraponto também existe um momento de muitas produções assim, porque é um assunto que atualmente está em alta, então acho que as próprias produções e peças mesmo precisam desse momento também para si, mas para a gente é uma coisa que é maravilhoso, né? A gente poder registrar os momentos dos nossos, contar a história deles também, enfim, a trajetória, e com isso atrai não só o público, que também é um público preto, né? Enfim, ainda que pouco, mas atrai, e o próprio elenco também, enfim. Então tem muita gente preta trabalhando, enfim, muita gente preta sendo representada, né? Enfim, muitas vezes podendo falar o que precisa ser dito mesmo. Então acho que é um momento muito positivo para nós. Bom, para você, como ator, o que você espera que o público leve para casa após assistir esse musical? Eu acho que, para além de conhecer ainda mais a história de Zezé, né? Enfim, que foi né? Essa grande artista, enfim, ativista, tudo. Eu acho que
não repetir padrões, eu acho, né? Porque na história da Zezé a gente evidencia alguns momentos que ela teve, que foram momentos muito impactantes, né? Tanto positivo, tanto negativo, mas a gente consegue perceber na história dela que a história dela também é muito atual. Enfim, pra gente que é artista, principalmente artista preto, eu já passei por várias coisas que ela inclusive passou, então eu acho que eu gostaria muito que as pessoas fossem para casa pensando nesse padrão repetitivo, que não deve ser feito. Enfim, não deve ser perpetuado, né? De forma negativa. Bom, só para a gente finalizar, o que você leva desse espetáculo para a sua vida, né, pessoal? Nossa, para minha vida pessoal, eu acho que é assim, esse espetáculo dá um gás assim, né, pra gente que artista é uma coisa louca, a gente vive no quase desistir e no tentar a vida, né? Então acho que eu levo muito essa coragem assim, como um aprendizado que ela teve, enfim, reforçando ainda mais, né? Porque acho que ela foi muito corajosa, primeiro de tudo assim, e para conseguir chegar até onde chegou. Então acho que a coragem da Zezé é uma coisa que eu levo assim para a vida. É uma dose de ânimo, né? De perseverança. Perseverança, exatamente. É isso. Acho que ela é esse símbolo também, que ela é muita coisa. Valeu, Hipólito. Obrigado. Bom espetáculo, viu? Obrigado. Espera um pouquinho que caiu aqui, caiu. Zezé, posso te batizar de Zezé? É mais curto, mais forte, mais firme. Zezé? Eu gosto.